Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para nossa aula 5, tá? Nós vamos falar sobre drenagem linfática corporal. Então, a gente já comentou na aula passada sobre os princípios da drenagem, né? O que vocês precisam saber para acompanhar tudo certinho. Os efeitos da drenagem, então a gente começa falando, né? Continuo acompanhando aqui embaixo, tá? Quais são os efeitos fisiológicos da drenagem? Slide 2. O sistema linfático é uma via de acesso pelo qual o líquido vai fluir, né? Pode fluir pelos espaços intersticiais para a corrente sanguínea. Ele faz o transporte de proteínas e de macropartículas. Por isso que a drenagem muitas vezes é considerada como uma limpeza do organismo, tá? Ele consegue varrer essas substâncias para fora do nosso organismo. O sistema sanguíneo não consegue fazer isso, não tem essa capacidade, porque os vasos, eles não passam macropartículas. Já no sistema linfático isso acontece, tá? Ele auxilia juntamente com a parte vascular em uma constante mobilização de líquidos e exerce a função de manter esse equilíbrio, tanto hídrico como tissular. Na verdade, é o equilíbrio tecidual. A drenagem auxilia também a manutenção do equilíbrio do organismo, estimula a eliminação de líquidos e toxinas, limpa esse organismo e mantém o volume desses líquidos e dessas proteínas dentro dos vasos sanguíneos, aumenta a quantidade de linfa formada, isso porque eu tenho uma promoção da dilatação nas paredes dos linfangions. Os linfangions é uma estrutura do meu sistema linfático, tá? Eu tenho, se eu não me engano, uma fotinho para mostrar para vocês logo além. Aumenta a motricidade e acelera o transporte da linfa. Diante disso, ela vai ser transportada e também aumenta a quantidade de linfócitos, né? Também transportada uma maior quantidade. Então, eu sei que o meu sistema linfático é um dos principais sistemas responsáveis pela minha parte imunológica. Se ele está sendo bem trabalhado, se ele está sendo bem estimulado, eu vou conseguir, de um modo geral, que o organismo do meu paciente, de uma maneira geral, evolua, tá? Aumenta a imunidade, né? E aí eu tenho esse sistema acontecendo de uma forma mais produtiva. Ela tem, né, um efeito sedativo relaxante, porque além do toque fornecer isso, os movimentos são sempre suaves, lentos e repetitivos. Automaticamente, o meu sistema vai ter essa resposta de uma forma muito mais eficaz e eu consigo que o meu paciente relaxe e responda de uma maneira geral muito bem. O contato com a pele faz essa estimulação dos meus sistemas, da minha parte receptor tátil, né? E aí eu consigo relaxar, reduzir estresse físico, mental, melhorar a parte de insônia e ansiedade, né? Quem nesses tempos não tem insônia, não tem ansiedade? Eu tenho esse efeito aí também acontecendo. Eu tenho também a promoção de efeitos tônicos e musculatura lisa, né, dos meus vasos sanguíneos, porque eu diminuo a pressão que os meus capilares estão sofrendo. Então, ela também promove esse resultado de um modo geral. Slide 5. As manobras da drenagem, quando são feitas, né, no abdômen, no meu trajeto do meu intestino, vão fazer o quê? Aumentar a minha mobilidade intestinal. Então, para aquelas pessoas que têm o intestino preso, eu também consigo aí com que ele tenha um bom efeito. Para variar, aproveita tomar água, né, gente? Melhores condições de irrigação sanguínea e nutrição tecidual através da remoção desse líquido acumulado. Então, eu consigo obter também essa resposta. Para que eu acelere o fluxo linfático, né, por acelerar o meu fluxo linfático, eu tenho um auxílio na excreção do ácido lático. Quando eu faço aquela atividade física muscular muito extenuante, fica aquela musculatura dolorida, o que eu tenho? Aquele acúmulo de ácido linfático. Então, a drenagem vem e me ajuda a tirar esse líquido, esse ácido, né? Essa propriedade aí do meu organismo também. Isso é o resultado aí de reações químicas que eu tenho, tá? A drenagem também é muito boa, porque uma vez que eu elimino esses tecidos, eu diminuo a pressão de vasos, né? E aí, automaticamente, eu tenho essa resposta mais positiva dentro do meu organismo. Nesses casos, vai ser feita por um período de tempo, né? Geralmente longo, para que eu tenha um estímulo aí e para que eu consiga a eliminação desses líquidos. Na drenagem linfática corporal, eu também tenho indicações, contraindicações e precauções que eu preciso tomar. Quais são elas, tá? Eu estou lá no slide 7. Bom, primeira coisa que a gente sempre precisa citar é a importância de vocês avaliarem os pacientes de vocês.
Um paciente bem avaliado é um paciente bem tratado. Quando eu faço a minha avaliação, eu já começo a ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? E eu também junto isso com a indicação que o quadro tem e a contraindicação. Principal indicação está ligada a essa parte, né, de drenagem por si só, estimulação do sistema linfático. Então, o meu foco principal da drenagem é estimular o sistema linfático, dentro desses efeitos que eu acabei de citar para vocês, tá? Para eliminar aí esses líquidos e esses resíduos metabólicos. Indicações: edemas e linfedemas, aquelas condições mais extenuantes que o nosso paciente possa vir apresentar. Pré e pós-operatório, tá? Eu também consigo trabalhar com a drenagem linfática corporal. Nos casos do fibrodema geloide, que é a celulite, né? Aquela condição estética que muitas vezes a gente tem, não a condição patológica, tá? Da inflamação celular. Também já comentei isso um pouquinho com vocês. Tratamento de redução de medidas, né, para ajudar aí a fazer essa eliminação líquida. Acompanhamento gestacional, grávidas têm retenção hídrica, então a drenagem vem e trabalha isso de uma forma muito positiva. Tratamento anti-estresse, ela promove o relaxamento, então eu consigo aí ter esse fator especificamente sendo atribuído. Insuficiência venosa crônica, eu ajudo esse meu paciente nessas insuficiências com as drenagens. Os casos de obesidade, né? A gente sabe que o obeso tem uma condição aí de movimento menor, tem uma retenção hídrica, então eu também consigo ter esse resultado. As mastodinias, que são aquelas situações de dores mamárias ou por menstruação, por ovulação, né, que a mulher muitas vezes apresenta. Muitas vezes a mulher, quando tá nesses períodos, a gente não consegue nem com que, né, até mesmo a roupa e tudo isso pode deixar muito mais dolorido, então eu consigo trabalhar isso também, tá? A mastectomia, que infelizmente o câncer de mama é dos principais câncer na mulher, né, depois seguido do de colo de útero. Então assim, eu preciso cuidar dessa condição depois que já aconteceu, mas eu também tenho um bom resultado. Nas varizes e nas microvarizes eu também posso fazer, e nos casos de retenção hídrica. E aí, de novo, slide 10. De novo eu tenho as contraindicações, sejam elas relativas ou sejam elas absolutas. Relativas: avalio o risco-benefício, faço, não faço. Absoluta: nunca faço. O risco não vale a pena, né? Eu costumo dizer sempre para vocês, não arrisquem nada na fisioterapia. Tomem muito cuidado com o que vocês farão. A gente precisa ter muito respaldo, né? Os nossos pacientes são sempre o amor da vida de alguém. Então, cuidado, tá, pessoal? Quando que eu vou fazer nas absolutas? Nunca faço. Em caso de tumor maligno, eu nunca faço, principalmente aqueles casos que o paciente está descompensado, a medicação não está dando conta de parar aí a evolução desse tumor, então eu não vou fazer. De tuberculose, né, eu também não faço, porque eu tenho a tuberculose pulmonar e a linfática, então as duas podem muitas vezes ter sintomas parecidos, então eu não faço porque eu vou aumentar essa tuberculose. Nas infecções agudas eu também não faço, né, não tem porquê. Todo tipo de infecção, amidalite, bronquite, infecção urinária, não façam, tá? Edema sistêmico de origem cardíaca ou renal. Então, meu paciente pode estar edemaciado por uma insuficiência do coração ou por uma insuficiência do rim, não arrisco. Alterações de pele, claro, eu vou avaliar o local onde eu estou fazendo a drenagem e se essa alteração, né, se eu vou aplicar ali ou não. Às vezes é na sola do pé, eu posso fazer muito bem, né? Vocês são os donos da caneta, avaliem o paciente de vocês com muita ênfase e façam. Insuficiência renal, síndrome do seio carotídeo, que é uma condição aí cardíaca também do paciente. Eu tenho muito receptor nessa região cardíaco que me mandam pro meu cérebro e de lá eles compensam ou não, né? Eu tenho esse controle acontecendo ali em região de bulbo, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Nas tromboflebites e nas flebites também não faço em caso de febre, né? Caso de febre não tem nenhuma conduta fisioterapêutica que a gente consiga fazer aí e também não tem porquê, né? E nas relativas, vou avaliar e ver. Bom, meu paciente tem uma condição asmática, mas é crônico, não está em crise, dá pra fazer? Beleza? Bronquite, mesma linha de raciocínio, tá? Menstruação abundante, muitas mulheres que têm fluxo muito alto, elas preferem por não receber a drenagem.
Hipertireoidismo também não façam, né? Avaliem, vê se vale a pena. Insuficiência cardíaca descompensada, hipotensão arterial e trombose. Então, nesses casos, eu avalio e vejo sobre, tá? Bom, vamos executar essas manobras. Como elas serão executadas? Essa parte aqui, nós faremos na nossa aula prática, tá? Então, eu vou passar por isso aí pra gente comentar lá na aula prática. Não se preocupem, eu vou ensinar vocês a fazer essas manobras, tá? Paciente deitado, não utilizo creme, né? Cada manobra eu faço em média de 5 a 7 repetições. Então, eu dou essa sequência aí e faço o meu paciente, tá? Estimulo os gânglios e aí eu vou fazendo. A slide 15 começa a estimulação de gânglios axilares. Esses movimentos aí que devem ser feitos, tá? Dreno até as mãos, vou optar por Vodor-Leduc, termino lá na minha mão. Parte de mamas também. Lembrando que na parte de mamas eu nunca toco na areola do seio da mulher, tá? Muito cuidado com isso, é uma região de muita sensibilidade. Então, claro que se a gente estiver falando de uma mastectomia parcial, na total ela nunca vai ter, ela infelizmente não vai ter mais aquela areola. Pode ser que seja unilateral, na que eu faço não tem, mas na outra eu também tenho que tomar o mesmo cuidado, tá? Divido aí nesses quadrantes, quando eu falo de região abdominal, faço também as estimulações. Na parte de execução, parte 3, parte inguinal, mesma coisa, vou estimular, vou fazer. Vou ensinar vocês a estar fazendo isso em todos esses segmentos, tá? Membro inferior, membro superior e assim por diante. O que é extremamente importante que vocês saibam agora? O que é a drenagem, quais são os princípios, quais os seus efeitos, quando ela é indicada, quando ela é contraindicada, e essas duas linhas de raciocínio que eu falei pra vocês de Vodor e Leduc, tá bom? A gente vai parar por aqui. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre a drenagem linfática facial. Espero estar ajudando um pouquinho vocês. Dúvidas eu estou inteiramente à disposição. Continuem lavando as mãos, continuem em casa, nós não estamos de férias. Façam as atividades do seu portal. E é isso, vida que segue, que Deus nos abençoe, tá bom? Um beijo, tô com saudade de vocês.